Ora boas pessoal, Solo Rider convosco. Para quê? Mais um vídeo. E do que é que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar do passo em frente. O passo em frente que eu dei. Transitar de uma moto classe A2 para uma moto classe A. Sim, é isso mesmo. Vocês sabem. Não era andar de cavalo para burro, mas sim de burro para cavalos. Não é que propriamente a gandula seja burra, não. Eu é que comprei um cavalo maior. Vocês já sabem, né? Só não sabem qual é. Esperem pelo próximo episódio. Não percas o próximo episódio porque nós também não. Já dizia o Dragon Ball. Eu decidi transitar para a categoria A depois de 6 anos de categoria com moto de categoria A2, embora eu já fosse detentor da habilitação legal, né? Transitei para a categoria A. É uma evolução natural. Poderia ter comprado. Vai estragar, né? Foda. Poderia ter comprado uma moto, uma 1000 de cilindrada, uma CRF 1100, mas não. Era uma moto que dê para tudo. À semelhança daquilo que a gandula já fez. Porque a gandula é uma grande máquina, mas mesmo uma grande máquina, não tenham dúvidas. E tem sido o verdadeiro canivete suíço. Só que na altura optei por não gastar muito dinheiro numa moto, como exatamente fiz com a scooter, por uma razão muito simples. Para saber até que ponto é que esta paixoneta, ou paixão, esta paixão, ai, tirou uma, esta paixão foi longe. E o que é que aconteceu? Continuou e cresceu. O gajo fica assim naquela, pá, foi uma boa aposta aquilo que eu fiz, não sei. No meu caso acho que sim que foi, porque descobri um prazer terapêutico, um prazer que é além de, um prazer é terapêutico, que é andar de moto. Descobri uma forma de transporte rápida e relativamente económica, obviamente, né? E posso-vos dizer, estou super contente por ter feito esta evolução assim. Bem, é claro, poderia ter desistido, mas eu comecei por uma scooter para ver se gostava. E se era só aquilo. No mesmo ano, comprei logo outra moto, que foi aqui a gandula. Passados 6 anos, tinha que fazer a chamada evolução natural, e foi o que eu fiz. Transitei para uma moto de classe A, uma moto com um propósito de viajar com comodidade. Foi esse o propósito da aquisição desta nova moto. Mais uma vez, baseado nas specs, sabendo a garantia de qualidade que é a máquina, garantidamente, né? E da marca que é, não se espera menos do que isso. Fiz a aquisição em consciência. É uma aposta que eu considero que ganha logo à cabeça, porque tinha que ser. Mais dia menos dia ia ter que ser. E foi. Ia ter que ser e foi. Tanto que foi que já está. Só falta vos mostrar. Ainda está num stand. Portanto, este será talvez o último episódio em que vocês vão ver a gandula com a assiduidade de sempre, né? A moto de quase todos os vídeos. Sim, porque alguns vídeos também foram feitos de carro. Na altura em que eu tinha o braço marado por causa do acidente. Digo-vos, é uma grande companheira, é uma moto que está aqui para as curvas. Foi vítima de alguns abusos
Epá, mas deixa aqui uma saudade grande. Deixa uma saudade grande. Estou naquele limbo do fico ou não fico. Mas em princípio vai ficar. Durante mais uns tempos vai ficar. E vocês com certeza vão vê-la, vão continuar a vê-la, claro, obviamente, com um bocadinho menos de assiduidade, porque há outra coisa agora para dar fogo à peça, caraca, esta estrada. E esta moto vai servir também de comparativo, ou seja, as diferenças entre uma moto e outra, para eu dizer assim, epá, é muito bom nisto, é menos bom naquilo. A Gandula sempre foi uma moto que nunca deixou a desejar. Fosse em que circunstância fosse para ser com uma grande viagem altamente abusada de carga, sim, porque viajar a dois com material de campismo envolve uma logística grande. Por isso é que a Gandula tem um porta-couves. O porta-couves só serve para... Claro, agora depois não uma pessoa foi tirá-lo. E está aqui. E agora vão-se queixar ao Tota. Porque o porta-couves sempre serviu o propósito para acartar carga com fartura. E sempre acartou. E nunca se negou. Pá, é uma moto que eu vos digo. Se fosse para entrar agora no mundo das motas, de olhos fechados, escolhia novamente a Gandula. Escolhia novamente, sem problemas, sem stresses. Que é uma moto que atende bem em todas as circunstâncias. Estes 62 mil quilómetros não foram feitos de forma... não foram feitos à toa. Foram 62 mil quilómetros levados para viagens. Agora por ali vamos ver se aquilo lá à frente está bom para circular. Que eu não acredito. Foram levados para... não digo ao limite, mas muito próximo. Desde estradões um bocadinho mais agressivos, grandes viagens com muita carga, viagens do dia a dia, moto para ir às compras. Esta moto serviu todo e qualquer propósito, até andou, vocês nunca viram, acho que não vos cheguei a mostrar, mas esta moto andou com... Esta moto foi das poucas motas em Portugal a ter ar-condicionado. Estás-te a rir, ó Solo Rider? Amigos, foi quando eu fui comprar um ar-condicionado portátil lá para casa, ele foi de moto a buscá-lo. Pá, foi uma moto, é uma moto espetacular. E esta é a versão mais, não é mais antiga, é a versão última de 2018, que não tem roda 19. Foi o erro, um erro meu, o erro é meu, não é de mais ninguém. Ter comprado esta moto sem... Podia ter comprado com roda 19, mas não. Comprei com roda 17, na altura era maçarico, não sabia, né? E fui completamente comido de cebolada. Também não fui informado para esse propósito, mas cá está, olha. Serviu bem o propósito, deu para aprender, deu para abusar, deu para ter um acidente e perceber que há coisas que não podem acontecer, como por exemplo queimar a centralina, andar com a cabeça toda lixada e depois ir conduzir uma moto e desligar por completo. Isso nunca pode acontecer em cima da moto, porque aí aplica-se o velho ditado, é a morte do artista. Bah, tenho coisas muito boas passadas com esta moto, fiz-lhe upgrades e ainda não está concluída, vai levar mais. Vamos ver se isto agora se consegue passar aqui, porque isto, com os dilúvios que tem caído de chuva, pode ser que não esteja transitável, ou pode ser que esteja. Oi, está fechado. Oh, espera, já tem aqui umas merdas para evitar que se circule por aqui. Este caminho foi feito muitas vezes, tenho um intro gravado aqui, tenho excelentes memórias de boas viagens que fiz, nomeadamente Nacional 2, Picos da Europa, Ruta de La Plata. Pá, foi brutal esta moto, nunca se negou a coisa nenhuma, independentemente de como ia, se muito carregada, se pouco carregada, pá, fez tudo o que lhe foi pedido, tudo.
Uma moto que nunca deu um único problema. Olá, isto aqui está muito mexido. E depois está, foda-se. Pá, não usei e abusei. Mesmo. Fiz aquilo que ela fiz aquilo que queria e aquilo que ela não queria. Porque era o filme para aquilo que ela não estava desenhada. Mas está aqui. Motaço. Olha, agora daqui para a frente já não se passa. É que se conseguir passar, porra. Então como é que eu vou-me embora daqui? Ah, vou sair por ali. Estou a ver, olha, é tão estreita, é tão estreita, que ainda passa aqui. É tão estreita que até passou ali. Este troço está fechado, eu não sabia. Há de se passar para aqui qualquer coisa para isto estar tudo assim. Pá, foi uma moto que serve todos os propósitos para quem está a tirar a carta ou para quem acaba de tirar a carta e quer uma moto para se iniciar. Digo-vos já, é das motas que mais facilmente recomendo a qualquer pessoa. Quer pela cilindrada, quer pela simplicidade, quer pela facilidade que esta moto está e a confiança com que ela se entrega a ti e tu te entregas a ela. Eu vi esse exemplo acontecer comigo. Tinha acabado de tirar a carta, né? Já tinha a moto, porque comprei a moto antes de tirar a carta, burro. Se fosse depois disso, as coisas tinham sido bem diferentes. Não tinha coisa. Epá, e fiquei contente com a moto em si. Sentei-me nela, parecia como se parecia que tivesse. Pensei, parecia quase a minha moto de toda a vida. E no entanto, eu estou mais a olhar para a frente do que a ir para a câmara do volante, do guiador. Vocês percebem, não é? Que está este cenário bonito, mas isto aqui não é de confiança. Isto aqui, os buracões. Foi uma moto que me garantiu, eu dizer assim, ganhar vontade e dizer assim, pá, porra, é mesmo isto que eu quero. Foi a moto que me convenceu a evoluir. Portanto, não é um adeus. E enquanto a moto estiver comigo, vocês vão continuar a ver nos vídeos. Mas agora vou desvendar o segredo. Vocês sabem qual é que é a moto? Alguns dos motovloggers com quem eu me dou sabem qual é a moto. Mas tu também queres saber? Vais ter que esperar para ver o próximo vídeo. Tá? Grande abraço. Até ao próximo vídeo. Despeço-me de vocês com muito carinho. Votos de muitas e boas curvas, sempre em segurança. Juízo na estrada. Se és detentor de carta de moto, começaste agora, vai com calma, rapaz. Vai com calma, rapariga. Tens uma vida inteira para curtir. Tens uma vida inteira para curtir. Portanto, não metas a carne toda no assador quando enrolas o punho. Falo doseadamente. Falo com a certeza que desfrutas de prazer e que chegas a casa no dia seguinte e vais trabalhar ou vais dar uma volta ou estás ao pé dos teus, tá? São as últimas palavras neste vídeo. Do Solo Rider já molhei as patas. Vim de ténis para variar. Oi! 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 Ups! Mais uma poça. Grande abraço, meninos e meninas. Sejam sempre muito felizes.